Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, vocês e os vossos familiares. Vamos lá, meu nome é Wallace, professor de língua portuguesa do Colégio Educativo Anglo Taquaritinga. Bom, como vocês sabem, as nossas aulas agora serão remotas, né? Então, para que elas sejam feitas, né, de forma bem eficaz, é necessário que inicialmente eu explique como elas deverão ser conduzidas, assim como as atividades e tudo mais, né? Bom, primeiramente, pessoal, essas aulas elas serão feitas de uma forma mais sintetizadas, né, mais resumidas. Por quê? Havendo dúvidas, eu estarei no horário das aulas para tirá-las. Então, vocês podem me chamar, tá bom? As aulas de leitura, nós não vamos explicar elas por aqui. Elas são muito intuitivas. Se vocês lerem, dá para fazer com calma, tá? Então, ao invés de gastarmos esse tempo, né, com essas explicações das aulas das atividades de leitura, né, então eu prefiro focar a parte mais gramatical, já que vocês já têm uma aula, né, de interpretação e leitura com a professora Ana, né. Então, mas essas atividades deverão ser feitas por vocês também, tá bom? Mas havendo dúvida, pode me chamar na hora da aula. Bom, ao final de cada aula, pessoal, eu vou pedir para que vocês façam algumas atividades, né, as atividades que vocês já fariam em sala de aula, tá? E também as tarefas, como se estivéssemos em sala de aula mesmo, tá bom? Essas atividades deverão ser encaminhadas para mim até o horário da aula, né? Ou seja, as nossas aulas elas terminam no máximo até meio-dia. E a tarefa ela poderá ser enviada até a aula seguinte. Então, como nossas aulas são de terça e quinta, então se a aula for na terça, você me encaminha até quinta. Ou pode me encaminhar no mesmo dia, né? Se a aula for na quinta, você me encaminha até na terça. Vamos lá, pessoal. Vamos entrar no quarto módulo, né? Vamos falar de leitura e imagem. É uma aula muito gostosa, uma aula bem interessante, né? Já iniciamos aqui com uma figura, né? Uma imagem do Pablo Picasso. E a gente já começa a refletir, né? O nome dessa imagem se chama Cabeça de Touro. Então, como vocês podem ver, na realidade representa, nos faz imaginar que é uma cabeça de touro. Mas será que é mesmo, né? Então, quando a gente fala em leituras e imagens, a gente começa a pensar também em figuras de imagem. Lembrando que a figura de imagem ela terá seus efeitos denotativos e conotativos, né? Denotativos, como a própria palavra já nos conduz, já nos leva a entender que é o sentido literal, né? Denotativo, de dicionário. E o conotativo, o seu sentido mais figurado e as suas várias formas de expressões, de materialização, de sentido, de expressão da palavra em determinado contexto, tá bom? Mas, figura anterior aqui, observem, pessoal, como ele faz uma sacada muito interessante para explicar uma metáfora, né? Então ele fala que o anoitecer, na realidade ele compara aqui, ele usa o termo crepúsculo, né? Que é essa passagem do dia para a noite entardecer, né? Então começam a surgir as iluminações, né? Então são vários termos de iluminação. A iluminação, ela existe a natural, que é essa que nós olhamos para o céu, vemos as estrelas e tudo mais, e existe essa iluminação comercial, quando começa aí a metáfora que o Ferreira Goulart utiliza, né? Quando ele fala, a noite se ergue comercial nas constelações da avenida. É lógico que na avenida, pessoal, nós vemos o quê? Outdoors, nós vemos as luzes dos postes, as luzes das lojas, nós vemos a iluminação dos carros. E ele faz essa metáfora dizendo que essas são as luzes, as constelações da avenida, né? E isso nos faz remeter. Por quê? A metáfora, quando eu falo assim, o céu chora. A gente sabe que o céu não chora, a gente sabe que isso é um sentido conotativo e não denotativo, né? Então, mas a gente entende que quando nós falamos o céu chora, a gente sabe que está chovendo, correto? Então, vamos lá. Vejam essas comparações aqui. Quando eu falo comparações agora, não estou falando da figura de linguagem, tá? Eu falo da explicação.
Vamos lá. Nesse outro trechinho aqui, na apostila fala o seguinte: além disso, observe que é uma imagem comum, pois na linguagem corrente o substantivo noite é em geral acompanhado por adjetivos como escura, iluminada, quente, movimentada, mas Goulart escolheu o adjetivo comercial, que geralmente qualifica atividade, estabelecimento, transação. Assim, ele expressa uma visão muito particular da noite na grande cidade. Então, pessoal, ele utiliza a metáfora quando ele compara essa luz natural, quando nós olhamos para o céu, vemos as estrelas, as constelações, essa iluminação, né, natural, e ele utiliza então essa iluminação comercial. Por que comercial? Porque as avenidas, elas são iluminadas por outdoors, elas são iluminadas pelas luzes das lojas, né? E aqui, pessoal, ele usa alguns termos para a gente entender, né? Então, no central aqui, na parte central nós vemos noites, né? E a noite, como que ele utiliza aqui, né? A noite como o céu, a parte natural, e a noite, a cidade, a avenida. Aqui ele compara, ou melhor dizendo, ele utiliza as metáforas, né? Estrelas com luzes, lâmpadas, né? Então ele substitui. Então lembre-se que a metáfora é uma substituição de um termo pelo outro. Então, ao invés de ele falar, por exemplo, as estrelas, ele fala, por exemplo, as luzes, lâmpadas, né? Então, por exemplo, eu gosto de utilizar muito aquela expressão que eu falo em sala de aula, quando eu falo assim: você é um poste. Quando eu falo você é um poste, eu estou substituindo um termo, então é uma metáfora. Agora, se eu falar se você é como um poste, está parado como um poste, eu já estou falando a comparação, ok? Então, essa metáfora aqui, pessoal, quando ele fala constelações, as constelações na realidade são os anúncios comerciais, né? Então, esses anúncios comerciais são as constelações. As estrelas são as lâmpadas, né? O céu, ele está falando que é a avenida em si como um todo, tá bom? Bom, então se a gente analisar aqui, pessoal, Ferreira Goulart constitui duas metáforas, fundindo as características da avenida, pontilhada, de luzes, dos anúncios comerciais, com as características do céu, pontilhado das luzes das estrelas. Na primeira metáfora, atribui os anúncios comerciais. O atributo dos anúncios comerciais transferiu-se para a noite. A noite se ergue como comercial. Olha só, a noite comercial, né? Então ele não está falando apenas da noite natural, ele está falando dessa iluminação comercial. Esse termo comercial, ele está se referindo ao comércio mesmo, né? Na segunda, o substantivo constelações, pontos luminosos do céu, passou a nomear luzes dos anúncios. Então, as constelações seriam esses pontos luminosos do céu. Na realidade, ele nomeia, né, ele substitui pelas luzes dos anúncios, tá? Então, vou ler mais esse trechinho para vocês, tá? Isso tudo está na apostila, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. O autor criou, assim, uma linguagem distorcida, original e surpreendente da noite e da avenida, acumulando, por analogia, uma série de significados da mesma descrição. Vamos lá. Então, a noite se ergue, eu a contemplo, a avenida, as constelações brilham no céu noturno, as luzes dos anúncios comerciais brilham na avenida, né? Então, vamos lá. Então, fechando. A metáfora é uma substituição. E a comparação nós vamos ver daqui a pouco no outro poeminha, tá? Que nós também vimos lá no módulo 1, tá bom? Então, galera, retomando aquele texto, né? Aquele texto do chamado Ismalha, tá? Lá na página 8. Vocês se lembram, né, que nós vimos vários poemas, né? Nós vimos Cantiga Partindo-se, aí nós vimos Ismalha como texto 2 da página 8 e também o texto 3, que é Pela Rua, que é esse poema que nós nos referimos há pouco aqui do Goulart. Então, nesse poeminha da Ismalha,
olha os termos que são utilizados aqui. E como um anjo pendeu as asas para voar. Olha que interessante aqui, pessoal. E como um anjo pendeu. Olha a palavrinha como, né? A palavrinha como, ela já é utilizada para comparar, ou seja, está comparando a esmalha com um anjo, por isso utiliza esse termo como, tá bom? Se fosse, por exemplo, uma metáfora, ele utilizaria o termo esmalha é um anjo. Esmalha é um anjo. Agora, quando ele utiliza como um anjo, ele está utilizando a figura de linguagem comparação, ok? Lembrando que nos termos de comparação, vai utilizar apenas, não se utiliza só a palavrinha como. Pode-se utilizar tal como, igual a, que nem, tá? Então são vários termos para ilustrar melhor, né? Vamos ver esse trechinho aqui, que está lá na página 44. Olha só, pessoal. Para exprimir a ideia de que esmalha é um ser leve, puro, etéreo, sonhador, o poeta faz uma comparação. Então, por isso que falou esmalha como um anjo, né? Então, não falou que ela é um anjo, ela é como um anjo, né? Então, o que a comparação faz? Aproximação, ela aproxima dois termos que se assemelham, enquanto a metáfora substitui um termo pelo outro, criando-se uma dualidade de significados, né? Esmalha como um anjo, pendeu as asas. Aí aqui na metáfora, nas constelações da avenida. Gente, olha aqui que termo denotativo. O termo conotativo. Então, estou utilizando uma outra expressão para essa iluminação da avenida. Estou falando que essa iluminação da avenida são constelações, ou seja, as constelações elas existem no céu. Então, constelações não poderiam existir de forma denotativa na avenida, mas estou falando constelações da avenida. Então, isso é uma metáfora, tá bom? Essa outra parte aqui, pessoal, vou fazer essa leiturinha rápida. O poeta, na comparação agora. O poeta refere-se à semelhança entre a mulher esmalha, que se atira da torre, e um anjo que alcança seu voo, né? Mas os dois termos esmalha e anjo mantêm cada um a sua própria significação. Ou seja, eu comparo, eu aproximo, mas eu não substituo. Um não é o outro. A conjunção como é um elemento que indica semelhança. Ou seja, esmalha é semelhante a um anjo. Aqui não. Olha só. Essa imagem, além de seu sentido próprio ou literal, como referência a um conjunto de estrelas, remete a um sentido metafórico. Ou seja, o que é metafórico? Aqui é um sentido mais conotativo. Há algumas outras expressões, né, para essa palavra. Ou seja, algumas outras definições que o contexto acaba levando. Então, um conjunto de luzes da iluminação elétrica da cidade. Tá? As luzes da avenida são constelações. Pessoal, as luzes da avenida, elas não são constelações, tá? Mas aqui eu estou substituindo, eu estou falando que as constelações, ou seja, que as luzes da avenida são constelações. Então, isso é uma metáfora, tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham entendido, né? Essa é a primeira aula ainda, lógico, e vamos buscar outras ferramentas, né? Outras metodologias, mas espero que vocês tenham entendido e estarei aqui para sanar qualquer dúvida. Bom, então quero que vocês realizem as atividades 1, 2, 3 e 4 das páginas 44, 45 e 46, tá? Então isso vocês têm que terminar ainda até meio-dia, até hoje, tá? Até o horário da meio-dia de hoje. E as tarefas, eu quero da página 1, 2, 3, as tarefas, atividades 1, 2, 3, da página 48. E essa aí vocês podem entregar até quinta, tá bom? Um grande abraço a vocês, até mais!